Bom, pessoal, e aí falando do sistema digestório humano, né? Nós vamos falar aqui qual é a função de cada órgão, de cada compartimento do seu sistema digestório. Começando aqui pela boca, né? Então, o processo de digestão se inicia na boca, com o auxílio dos dentes, da língua e das glândulas salivares. Daí a digestão mecânica, daí este processo se chama de digestão mecânica, ou seja, a trituração e quebra do alimento em pedaços menores, que ocorre a mastigação, não é isso? Já a digestão química se inicia com a ação da saliva, produzida pelas glândulas salivares. Elas umidificam o alimento e contêm enzimas que degradam o amido, gerando a maltose, um disacarídeo. Essas enzimas são denominadas amilase salivar ou pitialina e têm pH ótimo a 7, que é o valor apresentado na boca. Após a mistura com a saliva e a mastigação, o alimento transforma-se em um bolo alimentar e é deslocado para a faringe. No processo de deglutição, o movimento auxiliado pela boca, tá certo? Já a faringe é uma estrutura comum ao sistema digestório e respiratório. Ela liga a boca ao estômago. Também liga com a laringe, que é uma estrutura do sistema respiratório. Mas a passagem de alimento para as vias respiratórias é impedida pela ação da epiglote, que é uma estrutura cartilaginosa que funciona como uma válvula chamada de que é uma válvula que fecha a entrada da laringe durante a deglutição. Por isso que às vezes as pessoas ocorre o processo de engasgamento na hora que está se alimentando, não é isso? Agora com relação ao esôfago. O esôfago é uma estrutura que vai da faringe, que da faringe o alimento é direcionado para o esôfago, né? O esôfago é um tubo muscular que liga a faringe ao estômago. A condução do alimento ao estômago é realizada pelos movimentos peristálticos, que são movimentos de contração e relaxamento das paredes musculares do tubo digestório. Já o estômago é um órgão elástico em forma de bolsa no qual ocorre a digestão química de proteínas. Ele apresenta sua entrada e saída, os esfíncteres, que são anéis musculares de contração involuntária. Esses anéis, com a função, controlam o fluxo do bolo alimentar, permitindo que ele fique tempo suficiente no local para que ocorra a digestão. A parede do estômago possui células secretoras. Algumas dessas células secretam os ácidos, né? Entre os ácidos tem o ácido clorídrico e outros mucos, que mantém o pH do estômago por volta de 2. E nesse processo, ele elimina diversos micro-organismos e ativa algumas enzimas, transformando em pepsinas, que atuam na digestão das proteínas. O muco, que é gerado lá também, por sua vez, protege a parede do estômago de ações corrosivas dos ácidos que lá é produzido. O bolo alimentar recebe a ação de ácidos e das enzimas do local e passa a se chamar quimo. O quimo são contrações musculares que deslocam em direção à saída do estômago. O esfíncter dessa região relaxa brevemente, que permite uma pequena quantidade de quimo que entre no intestino delgado. Em seguida, o esfíncter se contrai, impedindo a passagem do quimo. Esse é um movimento repetitivo, faz com que o estômago gradativamente vá transferindo o quimo para o intestino delgado próximo ao órgão do tubo digestório. Aí é como que o estômago, o processo de funcionamento do sistema digestório humano segue até o estômago. Vamos seguir para os próximos slides, seguir o processo digestório agora no intestino delgado. Como que funciona? Bom, pessoal, seguindo para o intestino delgado e suas glândulas anexas no sistema digestório humano, então, ao chegar no intestino delgado, o quimo que foi produzido no estômago passa pelo duodeno, a primeira porção desse órgão.
Ele mede cerca de 25 centímetros de comprimento. Nele ocorre a digestão de lipídios e a finalização da digestão de carboidratos e proteínas. Possui um pH que precisa ser levemente alcalino, em torno de 8, para ter desempenho ótimo. E as secreções que atuam na digestão, no intestino delgado, são produzidas por diversos órgãos, como veremos a seguir. Quais são esses órgãos? É o suco entérico, também conhecido como suco intestinal, possui enzimas produzidas pelo intestino delgado. Contém diversas proteases que convertem polipeptídeos em aminoácido e carboidratos que convertem diversos carboidratos em açúcares mais simples, como a glicose e a galactose. Também possui nucleases que degradam o DNA e o RNA em nucleotídeos. Já a bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, até ser liberada no duodeno. Não contém enzimas digestivas, mas é importante para a digestão de lipídios. Seus principais componentes são os sais biliares, que promovem o desdobramento de grandes agrupamentos de lipídios em estruturas menores. Isso facilita a ação de enzima digestiva, pois aumenta a superfície de contato entre os nutrientes, né? Já o suco pancreático é um suco que contém diversas enzimas produzidas no pâncreas. Também carboidratos, carbonato de sódio, na verdade, né? Que são substâncias responsáveis por neutralizar a acidez do quimo, que é o que vem proveniente do estômago. Aí ele deixa o seu pH levemente básico. É uma condição ideal para o funcionamento das enzimas que atuam no duodeno. Esse suco contém lipases, enzimas que atuam nas micelas produzidas pela ação da bile. Elas também transformam lipídios em ácidos graxos e glicerol. Também possui nucleases, proteases e carboidratos. Após a digestão, no duodeno, os nutrientes são absorvidos no jejum e no íleo, as partes seguintes no intestino delgado, né? Essas duas porções podem chegar a medir até 6 metros de comprimento e são responsáveis pela maior parte das absorções de nutrientes do sistema digestório. A absorção dos nutrientes no sistema digestório no intestino delgado ocorre por mecanismo que inclui transportes passivos e ativos por meio de movimentos peristálticos. O conteúdo do intestino delgado é empurrado para o intestino grosso, que é depois que o que sobra de substrato no intestino delgado vai para o intestino grosso para em seguida seguir para o ânus, a saída do que o organismo não absorve. E aí, finalizando o processo digestivo dos seres humanos, vamos aqui para o intestino grosso, né? Ao chegar no intestino grosso, a maioria dos nutrientes já foi absorvida do material digerido, do alimento que ele se alimentou, né? Porém, os resíduos da digestão ainda contêm grande quantidade de águas e sais inorgânicos, que são absorvidos nesse órgão. Também existem diversos tipos de bactérias que compõem a flora intestinal e produzem substâncias úteis ao nosso organismo, a partir do material digerido, como vitamina K e algumas do complexo B. Então, após a absorção de águas e íons, ocorre a formação de fezes semissólidas, compostas por material não digerido e do material absorvido, que são armazenados no reto e eliminados através do ânus. Bom, pessoal, é aí a saúde do sistema digestório, né? Prisão de ventre, diarreias, dores abdominais, vômitos e enjoos estão entre os principais sintomas de que há algo errado no sistema digestório do ser humano. Então, diversos fatores podem causar disfunções e doenças nos órgãos que compõem esse sistema, né? Entre eles estão a ingestão de ovos de parasitas ou de micro-organismos patogênicos, que são micro-organismos causadores de doença, né? E também está relacionada à alimentação inadequada e à predisposição genética. Para evitar problema nesse sistema, alguns cuidados básicos de higiene e de alimentação podem ser tomados, como
lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro, escovar corretamente os dentes, beber água bastante e que seja de boa qualidade, né? Escolher bem os alimentos que serão consumidos, dando preferência a alimentos que tenham informações de procedência que sejam frescos, saudáveis e ricos em fibras e vitaminas. Deve-se evitar o consumo de alimentos industrializados, gordurosos e com grande quantidade de açúcar, além de bebidas alcoólicas. O sistema digestório e o tratamento das doenças que afetam esse sistema devem ser sempre feitos por acompanhamentos médicos, certo, pessoal? E aí, a nossa aula de hoje está finalizando com a saúde do sistema digestório. A nossa próxima aula iremos falar sobre o reino animal e de seu sistema circulatório, no geral.